Como criar um sistema para lojas utilizando o Excel com o banco de dados Access. Essa é a nossa nona aula. E na aula de hoje vamos dar continuidade à nossa tela de login, onde vamos aprender a fazer a validação não somente pelo usuário, como também pela senha. E vamos dar acesso às permissões conforme cadastramos na nossa base de dados no Access. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixa o seu gostei e fica comigo até o final. A aula de hoje vai requerer muito da sua atenção. Por quê? Eu vou lhe ensinar de uma forma bem interessante e talvez se aplique aos seus projetos. Então fica comigo aí até o final para que você entenda como eu vou fazer. E aí você depois vai comentar aqui para mim se você achou interessante, se você acha que é inviável. Então a sua opinião é importante para mim. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou clicar nessa forma. Então, essa tela de login criamos na aula passada. Então, se eu vier aqui com o meu usuário, o Nel, ele está cadastrado na minha base de dados. Então, ao clicar em login, ele vai me informar aqui, usuário encontrado, né? O Robson, que traz o nome da pessoa. Seja bem-vindo. Daqui um OK, ele me redireciona para uma tela. Eu não sei nem se o Nel ele tem acesso a essa tela. Ele veio para essa tela porque eu programei que ele viesse. Mas isso daí a gente vai criar na aula de hoje. Exatamente, ele só vai ter acesso realmente às telas que a gente cadastrou na nossa tabela do Access e vai ser redirecionado para uma tela padrão do sistema. Então, se eu fechar agora e acessar com o meu usuário novamente o Nel, se você reparou, no primeiro exemplo eu não passei senha. Agora se eu colocar uma senha, observe, a senha do Nel é 123, se eu clicar em login ele vai logar. Se eu colocar agora uma senha errada, vou passar o usuário, a senha dele, uma senha qualquer, ele vai logar também, porque nesse momento eu não estou ainda validando a senha, não estou verificando se a senha está correta. Então vamos validar primeiro a senha. Então Visual Basic, exibe aqui o meu Project Explorer, duplo clique aqui no EFM principal e duplo clique aqui nessa label, né, que está sobre uma imagem. Então para que eu possa validar a senha, aqui observe, eu vou trabalhar com essa estrutura. Então aqui eu estou verificando apenas quando na minha coluna login, lá na minha tabela do Access, contiver a informação que estiver no meu TXT login. E aí para que eu possa utilizar agora também a coluna, vamos ver como é o nome da minha coluna que armazena as senhas. Vou aqui em BT loja, lembrando que o nosso banco de dados está protegido por senha, a senha 123. Vou dar aqui um OK e vamos só dar uma olhadinha aqui. O nome da minha tabela é user, duplo clique nela. E tem um detalhe, essa é a minha coluna aqui, o nome dela é senha, então eu vou comparar com a coluna senha. Então como é que eu faço? Vamos voltar aqui ao nosso projeto. Então é bem simples, eu venho aqui, utilizo o operador AND, que quer dizer o quê? E, ou seja, eu estou pegando uma informação e outra informação. Se as duas forem coincidentes, ou seja, se as duas informações estiverem corretas, aí você faz uma ação. E o que eu faço agora? Vou passar o nome da minha coluna que se chama senha. Vou utilizar novamente o operador like. Vou colocar aqui a nossa estrutura, aspas simples, aspas duplas. Vou concatenar com o meu objeto que é o txt senha 2, aspas duplas, aspas simples. E essa outra aspas duplas aqui é da estrutura. Vejamos, aqui ele está reclamando de um erro porque eu esqueci de colocar o concatenar. Agora sim. Então somente isso. Se eu salvar aqui o meu projeto e agora se eu passar aqui o usuário Nel, esqueci de preencher a senha. Então, eu clico no login, ele vai dizer o que? O usuário não encontrado, ou seja, não mais loga se eu não passar a senha e se eu não passar a senha de forma correta, obviamente. Se eu passar uma senha errada, uma senha qualquer aqui, cliquei em login, usuário não encontrado. E dou aqui um OK. Se eu passar agora a senha correta, que é 123, observe, o usuário encontrado, né, o Robson, seja bem-vindo. E aí, redirecionando para essa tela. Então, o que é que eu vou fazer agora? Agora a gente vai criar uma estrutura para as validações em questão dele acessar determinadas telas do sistema. Aqui na nossa tabela do Access, quando a gente fez o cadastro de usuários, aqui a gente está falando já para o nosso sistema. Por exemplo, o Nel Robson, que o usuário dele é Nel, aqui é a sua senha. Aqui no nosso sistema está dizendo o quê? Que ele tem acesso a produto, ele tem acesso a vendas, tem acesso a clientes, acesso a... Aliás, aqui está até dizendo que ele está bloqueado, ou seja, ele não conseguiria nem logar. Mas por enquanto, como a gente não criou uma validação para saber se ele está bloqueado ou não, ele está conseguindo logar. Então deixa eu só desmarcar isso aqui, só para não confundir aqui o que a gente está fazendo.
Então aqui também eu estou reparando que eu deveria ter também uma coluna. Para quê? Eu deveria ter aqui uma coluna com meus usuários, né? Assim, para saber se a pessoa tem acesso a cadastrar usuários ou não. Então vou fazer o seguinte, ó. O interessante é que eu pudesse criar essa coluna aqui de uma forma ordenada. Mas a princípio eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, ó, em modo design. Eu vou criar minha coluna bem aqui, ó, na última, ó. Vou chamar ela de user. Ela também vai ser sim ou não, vai ser boolean. E depois a gente tenta melhorar isso aqui, ó. Vou salvar o que fizemos até aqui. E também tem um detalhe interessante, ó, aqui em modo de exibição de folha de dados. Se repararmos, no início, né, do nosso projeto, eu bloqueei aqui a senha, né? Só que é interessante que eu possa ver a senha aqui para que a gente possa fazer aqui os testes de usuários. Então, para que eu possa voltar a ver a senha da pessoa, eu venho aqui, ó, modo de design. Se eu venho aqui no campo senha, ó, você vai reparar aqui, ó, em máscara de entrada, ó, ele está protegido por senha. Ou seja, está com a máscara de senha. Então, para que eu possa apagar, fazer assim, ó, seleciono e apago, ó, só assim mesmo. Ó. Vou salvar o que fizemos até aqui. Se eu vim agora, ó, em modo design, perdão, em modo de exibição de folha de dados, repare, ó, eu já consigo ver novamente as senhas aqui, ó, cadastradas. Então salvamos o que fizemos até aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que você entenda aqui como é que eu vou fazer. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro de uma forma que eu considero manual e depois a gente vai melhorar a estrutura. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Como é o nome desse botão? Vejamos, ó. É o Command Button. Ele serve para quê? Ele serve que quando a pessoa clique nele, ela é lançada aqui para essa tela, ó, que é a tela de uso. Então, a princípio, vamos primeiro aqui criar as nossas abas do sistema e renomear os botões. O que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu renomear essa página. Aqui vai ser o meu CAD User, ou seja, para cadastrar aqui os meus usuários, ó. Estou renomeando aqui os cabeçalhos. Embora eu não vou ver isso aqui dentro do projeto, né, da execução, porém é importante que eu possa ver aqui no momento que eu estiver editando meu projeto. Então vamos lá. Essa próxima página, vamos só dar uma olhadinha aqui que eu vou fazer de uma forma ordenada de acordo com as minhas colunas dessa tabela e você vai entender o sentido disso mais para frente. A próxima coluna aqui seria produto. Então eu vou renomear ela aqui, ó, para produto. E aqui o meu botão, observe que eu não vou renomear o seu name. Eu vou renomear apenas o caption. E como eu disse, você vai entender mais para frente. Ó. Então aqui vai ser produto. E esse botão aqui vai ser o nosso CAD User, como acabamos de ver agora há pouco. Ó. CAD User. Que é essa page aqui. Então eu vou precisar agora de mais páginas. Ó. Clico sobre essa, vendo a opção, ó, nova página. Novamente, ó, nova página. Nova página. Essa página aqui, ó, que é a page 4. Vamos dar uma verificada aqui, ó. Vai ser a vendas. Então eu venho aqui, ó, no caption e vou digitar aqui vendas. E eu vou precisar de um outro botão. Deixa eu colocar ele aqui do lado deste e vai ser o vendas. Lembrando que eu não estou mudando o seu name, apenas o caption, ó, vendas. O meu próximo aqui vai ser clientes. Então eu vou ter que ter uma página aqui. Vou chamar ela de clientes. E vou precisar de um botão. Vou arrastar aqui para o lado deste. E eu vou colocar aqui o texto clientes. Ó. Então eu acho que você está entendendo, né? Se eu tenho isso daqui, nada mais é do que as telas do meu sistema. Que eu estou, se está marcada é porque a pessoa tem acesso. Se está desmarcada é porque ela não tem acesso. Então, se eu estou criando aqui validações, eu preciso ter essas telas, né? Até para que eu possa liberar ou não essas telas conforme eu logar no sistema. Então aqui, ó, vamos só recapitular. Eu tenho aqui a CAD User, produto, vendas, clientes. A próxima vai ser vendedores. Então vamos lá. Deixa eu copiar esse botão, vou colar, vou reposicionar ele do lado deste. E aqui vai ser vendedores. Vou aproveitar este nome e vou renomear aqui no cabeçalho da minha page. Inclusive, eu vou, observe, ó, eu vou deixar ela visível aqui para que a gente possa fazer testes. Ó. Então eu vou deixar esse cabeçalho visível, duplo clique aqui no meu form. E aqui nesse comando, onde eu estou ocultando os cabeçalhos, eu vou deixar aqui comentado. Ó. Salvei o que fizemos até aqui, se eu executar, tá lá. Então observe, ó,
eu consigo voltar a ver os meus cabeçalhos. Essa page 1 aqui nada mais é do que a minha login. Então eu não tenho um botão para clicar no login. O login aparece apenas uma única vez, no momento que eu executo o form. No momento que eu executo o form, vai estar aqui e depois isso aqui vai estar oculto e não tem um botão para a pessoa voltar lá para logar de novo o sistema. Se ela quiser logar novamente o sistema, ela tem que fechar o sistema e depois abre novamente o sistema e vai aparecer novamente a tela de login. Então, deixa eu só verificar se está tudo correto para que a gente possa avançar. Eu confesso a você que essa tela user, essa coluna user que criamos agora há pouco, eu gostaria que ela tivesse ordenada, né? Eu gostaria que ela tivesse aqui, ó, por exemplo, entre 100 e produto. Por enquanto eu vou deixar lá no final, se afetar o nosso projeto, aí a gente ordena ela. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vamos entender a minha lógica, ó. Esse botão aqui é o comando de botão 1, esse é o 2, esse é o 3, 4 e 5. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vejamos, ó. Esse cara aqui, ó, é produto, né? Então vamos só contar, ó. A primeira coluna da tabela do Axis é a coluna 0. A segunda coluna é a 1, a terceira é a 2, a quarta a 3, a quinta a 4. E assim vai, ó. Ou seja, essa daqui é a 5, essa é a 6, a 7. Então por enquanto eu vou trabalhar apenas com essas, ó. Perdão, aqui, ó, da 4 a 7. Então, como é que eu faço aqui, ó? Duplo clique aqui nesse... Duplo clique aqui. E aqui tem aquela mensagem, ó. Usuário encontrado. E aqui mostra o nome da pessoa que eu estou capturando lá da consulta 1, que é a segunda coluna da tabela do Axis. E aí informa que ele foi bem-vindo. E aqui ele está sendo redirecionado de forma automática, de forma padrão, para a segunda página do meu controle multipage. Então isso aqui não vai mais acontecer porque eu só posso redirecionar ele para uma tela específica e, claro, eu só posso liberar ele se ele tiver acesso, né? Então não vou mais padronizar isso. Então como é que eu vou fazer aqui, ó? Se eu fizer assim, ó, if consulta 4. Consulta 4, como vimos, é a nossa quinta coluna lá da tabela do Axis. Se ela for igual a true, faltou colocar aqui o meu tempo, como é o nome do botão. Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha na nossa tabela do Axis. Consulta 4, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 4 é produto. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso botão. Como eu não renomeei os botões, e tem um motivo para isso, já você vai entender, é esse cara aqui, ó. Como é o nome dele, é o comando de botão 2. Vou copiar aqui o nome dele, ó, comando de botão 2. Duplo clique aqui, e o que que eu faço? Ó? Ponto enable igual a true. And if, ó. Eu posso colocar aqui, obviamente, um else. E vou colar aqui, ó, false. Ou seja, se isso daqui não for true, isso quer dizer o quê? Que lá naquela coluna da tabela do Axis, se estiver desmarcada, ela não é igual a true. Então, se ela não é igual a true, eu não vou habilitar o botão. Se ela for false, ou seja, não está marcada aquela checkbox na coluna desse usuário logado, é porque ele não tem acesso. Aí vai manter o objeto desabilitado, né? Mas por padrão, para que você entenda, a gente sempre vai iniciar com essa tela desabilitada. Ó. Se eu fizer isso aqui, ó, propriedades, o meu enable, cadê o enable? A propriedade enable tá aqui, ó, a propriedade enable por padrão é true, ou seja, é habilitado o botão. Se eu fizer isso aqui, ó, vou alterar para false. Vamos aqui logar com o Nel só para a gente fazer um teste, ó. Nel, acendo ele 1, 2, 3, vou clicar em login. Usuário encontrado, né? O Hop, seja bem-vindo. E tá aqui, ó. Ou seja, ó, habilitou o botão produto. Os demais não estão habilitados porque eu ainda não validei, não verifiquei. Vamos logar com outro usuário, né? Só para a gente testar. Observe que eu não fui redirecionado para uma outra tela porque eu não tenho mais aquele comando para ser lançado para uma tela pós-logar. Vamos testar com outro usuário aqui, ó. Um usuário que não tem acesso a produto. Então, nesse momento, todos têm acesso a produto, né? Então, deixa, por exemplo, eu falar para o meu sistema que o Dell ele não tem acesso a produto. Vou salvar e vou logar agora com o Dell. Deixa eu só verificar aqui a senha do Dell. A senha do Dell também é 1, 2, 3. Vou clicar aqui em login. Usuário encontrado, seja bem-vindo, Dell. E tá lá, ó. Tá desabilitado. Então, quando eu logar no sistema, o Dell ele não vai conseguir acessar o meu cadastro de produtos. Acho que você está entendendo a lógica. Mas já te adianto que eu vou
apresentar uma melhoria para você dentro dessa lógica, ó. Então vamos lá. Então eu acho que você já entendeu aqui a minha lógica. Então eu posso fazer assim, né? Ó, vou colar. Aqui eu vou alterar para 5, porque aqui eu vou verificar agora a coluna de valor a 5 lá da minha tabela do Axis, que no caso é a sexta coluna, né? E o nome do meu botão, vejamos aqui, ó, como eu coloquei os botões de ordenar de acordo com as minhas colunas, então, com exceção aqui do user, né, que é o primeiro botão lá no meu form, os demais estão na ordem já, então agora é vendas. Então se eu fizer aqui, ó, vendas, como é o nome do botão vendas, é o comando botão 3. Então se eu fizer assim, ó, 3. Então vamos terminar aqui a estrutura, depois a gente faz um teste, ó. Aqui provavelmente deve ser o comando botão 4, suponho. Já a gente verifica. E aqui vai ser minha consulta 6. Deixa eu só dar uma olhada agora aqui, ó. Esse é o comando botão 4 e esse é o comando botão 5. Até aí ok, ó. Comenta aqui pra mim se você tá entendendo o que eu tô fazendo, ó. E aqui é meu consulta 7, que é a nossa oitava coluna da tabela do Axis. Aqui a primeira coluna é a 0, a segunda é a 1 e assim sucessivamente. E aqui é o nome do nosso botão, ó. E eu vou salvar o que fizemos até aqui e vou executar. Vamos lá. O Neo. Vou colocar aqui a senha dele, 1, 2, 3. Observe que todos estão desabilitados, todos os botões do meu menu estão desabilitados, ó. Vou clicar em Login. O usuário encontrado, Neo Robson, seja bem-vindo. Vou dar aqui um OK. E aí habilitou apenas as telas que ele tem acesso, ó. Ou seja, quando ele clicar nesse botão, ele vai conseguir acessar a tela produtos. Quando ele clicar em vendas, ele vai conseguir acessar a tela vendas. E quando ele clicar em clientes, ele vai conseguir acessar a tela clientes. Acho eu que você entendeu aqui a minha lógica, ó. Deixa eu só vir aqui. Eu vou habilitar também para o Neo Robson o user. O Neo Robson ele vai ser o administrador do sistema, ó. Então deixa eu habilitar aqui. E deixa eu fazer o seguinte, ó. Esse aqui é o comando botão 1. E no caso aqui, na minha tabela do Axis, novamente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a 10ª. Então deixa eu voltar aqui na minha estrutura. Então se você já entendeu a minha lógica, eu vou copiar isso daqui. Vou colar. Aqui vai ser, como vimos, é a coluna de valor 10, né? Se não estiver enganado. E aqui é o botão 1. Então deixa eu logar novamente com o Neo. Ó, todos estão desabilitados. Os botões, Neo, assim 1, 2, 3. E vou clicar em Login. Seja bem-vindo. E tá aqui, ó. O Neo ele só não tem acesso a vendedores, né? Então lá, ele consegue acessar o CAD Users, ó. E ele vai conseguir acessar a tela CAD Users. Então, o que é que a gente vai fazer agora aqui para que você entenda, ó? Vamos melhorar essa estrutura, né? Ó. Se você reparar, ó, a estrutura ficou de certa forma grande, ó. Observe quantos comandos. Eu confesso para você que quando eu chegar aqui, eu não sei como é que eu vou fazer, certo? Mas, a priori, até aqui é garantido que a gente consegue melhorar, ó, essa estrutura, ó. Desse if até aqui a gente consegue melhorar com certeza, ó. Então, o que que eu vou fazer, ó, para que você entenda? Ó. Eu vou comentar tudo isso daí, ó. Comentei. Inclusive eu vou comentar isso também, ó. E agora o que que eu faço, ó? Observe a minha lógica, ó. Eu vou utilizar aqui um if. Perdão, vamos utilizar aqui, ó, um for. Eu vou criar uma variável chamada i. Eu vou falar para ela que ela vai iniciar de quanto, né? Novamente, ó. Como eu disse, essa aula requer muito da sua atenção. Então, essa daqui, como vimos, é a coluna de valor 4. Fisicamente ela é a quinta coluna, se você verificar, ó, ela é fisicamente ela é a quinta coluna, mas o valor atribuído dela é o valor 4, já que a primeira coluna começa em 0. Então 4, 5, 6, 7. Então eu vou me basear apenas primeiro por estas e depois a gente tenta incluir essa, ó. Então 4, 5, 6, 7. Então entendido isso, que é que eu vou fazer, ó? Vai de 4 até 7. Acho que você entendeu a minha lógica, ó. De 4 até 7, porque eu estou verificando a coluna, aquelas colunas lá que eu lhe mostrei. Vou utilizar aqui o Next para fechar essa estrutura. E agora o que é que eu faço? Ó? Observe que aqui eu passei uma estrutura individualmente para cada botão e para cada consulta. Ó. Eu criei um if para cada um individualmente. E se eu falar para você que a gente pode criar uma só estrutura? Acho que você já está entendendo a minha lógica, que eu vou fazer. Ó. Eu vou passar aqui a minha variável consulta. Observe, ó. Eu vou passar aqui primeiro um if. Primeiramente, if.
Agora sim, ó, a variável consulta. Aqui, ao invés de eu passar o número da coluna, né, o valor atribuído dela, eu vou passar a variável i. Porque o i está partindo de 4, ó. Como vimos, é a primeira coluna da minha consulta, ó, 4. Então vai parte de i e vou verificar se ela é igual a true. E vou utilizar o tem. E vou utilizar aqui o end if para fechar a estrutura. E agora vem um dos segredinhos, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Para que eu possa trabalhar com o comando de boot, eu vou copiar ele até aqui. E aqui o que eu faço, ó? mi.controls, ou seja, eu vou acessar os controles aqui do VBA. Abro parênteses, ó. Entre aspas duplas, eu vou informar o nome do meu controle, que é o comando de boot. Vou concatenar aqui com a minha variável i. Então, essa variável ela está variando de 4 até 7, ou seja, eu estou trabalhando com o comando de boot 4, com o comando de boot 5, com o comando de boot 6, com o comando de boot 7, ó. Por quê, ó? O comando de boot é o nome do objeto. Lembre-se que eu não renomeei o name do comando de boot. Por isso que eu não renomeei, porque eu vou melhorar essa estrutura partindo desse ponto. Então, comando de boot concatenado com i. O i é essa variável que está variando de 4 a 7. Então, eu estou capturando no primeiro laço, eu estou verificando comando de boot 4. No próximo laço, comando de boot 5 e assim até 7. Ponto enable igual a true. É isso? Não, não é isso que eu vou fazer, ó. Igual a nossa variável consulta, porque eu quero isso aqui dinâmico, ó. A variável consulta, ela vai retornar true ou false, porque é exatamente os valores que estão armazenados nela, ó. Esse valor marcado é o true, o valor desmarcado é o false. Então eu estou pegando esses valores e vou devolver aqui para o meu comando de boot, ó. O enable, ou ele está true ou ele está false. Então eu estou pegando lá os valores armazenados nas minhas colunas da tabela do Axis e estou devolvendo aqui para o meu enable. Ou seja, eu estou dizendo para ele o que? Eu quero que o botão fique ativado ou desativado. Ele vai ficar ativado ou desativado conforme se essa pessoa tem acesso ou não. Não sei se você entendeu a minha lógica, ó. Mas quando a gente executar aqui vai ficar mais fácil. Só que tem um detalhe interessante, ó. Eu estou dizendo que vai de 4 até 7, né? Vamos executar primeiro onde eu fazer esse ajuste, ó. Vou colocar aqui o nel, assim é 1, 2, 3 e vou clicar em login. O usuário encontrado, né? O Rob, seja bem-vindo. Aí deu um erro aqui, ó. Não foi possível encontrar o objeto especificado. Então ele está reclamando aqui de qual objeto. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para a nossa tela. Aqui ele já liberou 2 botões, ó. Então tá funcionando a estrutura, só deu um erro. Deixa eu verificar. Ele tá dando um erro no 6. Então é provável que eu não tenha o comando de boot 6, pelo que eu estou vendo. Ou é a variável, ó. Consulta 6. Deu um erro aqui no 6. E tá dando um erro aqui no 6, ó. No comando de boot 6 e na consulta 6. Então, isso aqui eu já imaginava que ia dar um erro. Deixa aí acontecer para que você entenda por que eu vou fazer tal ação. Aqui na minha tabela, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma sexta coluna. Então não é erro aqui na minha tabela. Vamos dar uma olhada no botão. Esse é 1, 2, 3, 4, 5. Então o erro aqui é no meu botão. Eu não tenho o sexto botão. Então agora vem a dica, ó. Eu vou renomear esses botões aqui de acordo com aquelas colunas da tabela do Axis. Lembra que eu coloquei os botões na mesma ordem? Tinha um motivo para isso. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou alterar o nome dos botões também. Então, esse cara aqui, ele vai passar a ser o comando de boot 4, ó. Então, lembrando que aqui é uma forma de se fazer. Não estou dizendo para você que você deve fazer dessa forma. Depois você comenta aqui se você gostou dessa forma. Ou se você prefere aquela forma lá que eu fiz individualmente, botão por botão, uma estrutura if. Ou se você teria uma outra forma. Comenta aí, é importante a sua opinião para mim. Então, se eu vier aqui, ó, e falar para ele, ó, você não vai ser mais o comando de boot 2, vai ser o 4. Vai dar um erro, ó. Não foi possível definir a propriedade name, nome ambíguo. Quando isso acontece é porque eu já tenho um botão com o mesmo nome do que eu estou tentando renomear. Então, antes de eu falar para ele que você agora vai ser o botão 4, ó, esse cara vai ser o botão 4, eu primeiro tenho que achar o botão 4 e mudar de nome, né? Então vamos aqui rapidamente, ó. Se eu disser aqui, ó, esse vai ser o 10, esse aqui vai ser o 11. Aqui é só para que eu possa mudar os nomes, ó. Esse aqui vai ser o 12, esse aqui vai ser o 13. E como vimos, esse aqui eu não vou mudar por enquanto. Então agora sim eu consigo, ó. Vim aqui, ó. Você agora é o 4. Você agora é o 5. Você agora é o 6.
e você é o 7. Eu não sei se você entendeu a minha lógica. Primeiro eu só renomeei os botões para 10, 11, 12, para que eu pudesse depois renomeá-los de acordo com realmente o que eu quero. Eu quero 4, quero 5, 6 e o 7. Se eu não fizesse isso, como eu já tinha um botão com o mesmo nome do nome que eu ia dar para o botão, eu não ia conseguir porque ele seria ambíguo. Já teria um botão com o mesmo nome. Então primeiro eu mudei para um nome que eu não vou usar e depois mudei para o nome realmente que eu vou usar. Então 4, 5, 6, 7. Eu tenho certeza que esse vídeo merece o seu like. Se não deixou o seu like agora, deixe agora. Se não deixou até agora, deixa agora o seu like e comenta aqui para mim se você está gostando dessa série de vídeos. Então, vamos agora. Ó. Se eu executar, vamos lá. O Neo 1, 2, 3, vou clicar em login. O usuário encontrado, Neo Hop, seja bem-vindo, e tá lá, ó. Agora sim funcionou, não deu mais erros, só habilitou produto, vendas e clientes. Por que não habilitou vendedores para o Neo? Vamos verificar se realmente o Neo não tem acesso. Então, ó, se eu vim aqui, ó, o usuário Neo, que é essa segunda linha, ó, realmente ele não tem acesso, ó, a vendedores, ó. O Neo, só para lhe mostrar, ó, o Neo, ó, ele é esse registro aqui, ó. Então o Neo ele não tem acesso a vendedores, por isso que não habilitou para ele aquele botão, ó. Se eu logar com um usuário que tem acesso a tudo, ó, por exemplo, deixa eu ver quem tem acesso a tudo, ó, o Jonas, ó. O Jonas é o JO78, a senha 124. Então vamos lá, ó. Se eu vim aqui, ó, JO78, a senha 1234, se não me engano, né? Vou clicar em login, usuário não encontrado. Então eu errei alguma coisa aqui. 124, na realidade, 124. Cliquei em login, usuário encontrado, Jonas, seja bem-vindo, dá um OK e liberou lá, vendedores, clientes, vendas, produtos. Não liberou o CAD User porque ele não tem acesso. A única pessoa que tem acesso nesse momento seria apenas o Neo Hops. Só que, como eu disse para você, tem um detalhe. Da forma que eu fiz, essa coluna aqui, User, ela teria que estar aqui do lado, pelo menos, aqui de vendedores, né? Ou ela poderia estar no início. Como ela está entre bloqueio e erro, ó, ou seja, ela está duas colunas depois. Então, vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu tentar aqui ver se eu consigo trabalhar com ela da forma que eu estou fazendo aqui, ó. Vejamos, ó. Se eu fizer assim, ó, vai de 4 até 7, né? Porque nesse momento vai de 4 até 7, porque eu estou trabalhando com esta e esta. Eu não estou incluindo nem bloqueio nem erro. Então agora vai ter que ir de 4, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ter que ir de 4 a 10. Então de 4 a 10, só que tem um detalhe. A coluna 8 e 9, eu vou querer não verificar nada nela, certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó? If, se a minha variável i for igual, vejamos, ó, se ela for igual a 8, ou se ela for igual a 9, então o que? Então você não faz nada. Ó, então após entre o if e o else não tem nada, então não vai fazer nada. Se não for, aí você faz isso daqui, ó, que já estava sendo feito, ó. Então basicamente é isso que está sendo feito, essa estrutura, ó. Eu não testei antes, vamos ver se vai funcionar. Então se for 8 ou 9, você não faz nada. Se a variável i for 4, 5, 6, 7 e 10, aí você vai fazer isso aqui para mim. Só que ainda tem um detalhe, o meu combo de boot lá, eu vou ter que renomear ele, né? Então vejamos, ó. Esse cara aqui vai ter que ser agora o combo de boot 8, né? Para trabalhar dentro da minha estrutura, ó. Acho que você entendeu, ó. Esse é o 4, 5, 6, 7 e aqui vai ter que ser o 8, ó. Para continuar na mesma sequência, ó. Então vamos fazer um teste, ó. O Neo, lembrando que só o Neo tem acesso ao CAD User. Então 1, 2, 3, vou clicar em login, todos estão desabilitados nesse momento. Clico em login, o usuário encontrado, Neo Hop, seja bem-vindo. E, cara, não funcionou, né, ó. A ideia é que ele tivesse, né, mostrado todos. Vamos ver onde é que a gente errou. Deixa eu só verificar aqui, ó. Se for igual a 8 ou 9, aí você faz nada. Se não for, aí você faz isso daqui para mim. Deixa eu verificar aqui, ó. Se a variável i for de 4 até 10, if. Se a variável i for igual a 8, tá aqui, ó. Eu já vi o erro, ó. Se a variável i for igual a 9, ó. Eu tenho que comparar tanto um como a outra individualmente, ó.
Vamos executar. Eu acho que vai funcionar. Foi bom até que desse esse erro para você entender como é que a gente monta essa estrutura. Ó. Clica aqui, login, então ok. Não foi possível encontrar o objeto especificado. Então vamos lá, comando button. Eu acho que até sei o que aconteceu agora. O meu comando button 10, né? Então eu não tenho o comando button 10. Porque o meu comando button aqui, deixa eu parar ele. Esse cara, eu não sei se você entendeu, né? Eu já entendi aqui o erro. Ó. Aqui eu invalidei o 8 e o 9. Só que a estrutura continua verificando. Ó. Ou seja, o nome dos botões ele continua variando, né? Tá variando de 4 até 10. Ou seja, quando chegou lá no comando button 10, para ele habilitar, ele não achou que era o comando button 10. Entendeu a lógica? Ele não achou. Então esse cara aqui, em vez de ser 8, eu vou dizer para ele que ele vai ser 10, ó. Como eu disse, é tão importante que isso aconteça para a gente aprender. Ó. 1, 2, 3, vou dar aqui um login. E agora sim, ó, ele tem acesso ao CAD User. Ó. Vamos só fazer um teste, ó, pegar aqui um usuário que possa ter acesso a tudo. Ó. Botar o Jonas. O Jonas também vai ter acesso a tudo. Vou salvar e vamos fazer aqui um teste. Ó. Então vamos lá. JO78, se eu não me engano, 1, 2, 4, sendo o Jonas. Então nesse momento, observe, tá tudo aqui, ó. Só tem esse que está desmarcado, né? Clicar em login, ok, e tá lá, ó, habilitou todos os botões. Ou seja, agora depois que a pessoa logou, também é interessante, né? Obviamente que ela seja redirecionada para algum canto. E aí o que eu pensei, ó, como essa pessoa vai ser redirecionada para algum local, na minha opinião, tem que ter uma tela padrão para ela receber. Porque assim, ó, o Jonas, que é o JO78, talvez ele não vai ter o mesmo acesso que o Nel, que talvez não vai ter o mesmo acesso que o Del, que está cadastrado na minha base de dados, que talvez não vai ter o mesmo acesso que o Ricardo. Mas eu poderia criar uma aba aqui, padrão, ou seja, independente da pessoa que logou, ela sempre vai ser redirecionada para essa tela. E daí ela clica onde ela quer para ir fazer o que ela quer no sistema. Você concorda comigo? Comenta aí, ó. Então, novamente, ó. Eu vou criar uma outra aba aqui, seria uma aba tipo recepção, né? Uma aba só para que a pessoa, após logar, ela seja redirecionada para essa aba é padrão. Então, independente de quem logou, se ela tem acesso a vendas, ou a produtos, ou a vendedores, ela sempre vai ser redirecionada para essa tela. Então, o que eu faço? Ó? Bem simples, eu venho aqui, nova página, aqui vai ser, ó, inicial, a minha página inicial. Aqui eu vou colocar, ó, vou aqui em Pictory, eu vou colocar uma imagenzinha para ela. Só para ficar mais elegante o nosso trabalho, ó, eu vou colocar essa imagem de fundo. Ó. Lembrando, ó, que se você reparar, eu vou voltar aqui uma parte antes. Ó, todos os nossos projetos estão sendo desenvolvidos passo a passo. E eu estou salvando individualmente em cada pasta, ó, no mês de maio. E você que é apoiador do meu canal, o meu muito obrigado. Você tem acesso a tudo isso daqui. E tem suporte a todos esses conteúdos lá no nosso grupo no WhatsApp. E se você que está me assistindo agora não é apoiador e quer ter acesso a todos esses arquivos, quer suporte a esses conteúdos que eu estou ensinando aqui no meu canal, venha ser apoiador do canal. É bem simples, o valor é super acessível. No comentário fixado, como também na descrição desse vídeo, tem um link. Basta você clicar e lá vai ter tudo bem explicado. Ao você ser apoiador, você já vai fazer parte do nosso grupo no WhatsApp e vai ter acesso a todos os arquivos que eu tenho desenvolvidos referentes ao mês do seu apoio. Se você me apoiar no mês de maio, você vai ter acesso a todos os arquivos que eu construí no mês de maio. Se você me apoiar no mês de junho, você vai ter acesso a todos os arquivos do mês de junho e assim sucessivamente. Então eu vou clicar aqui, ó. Vou pegar essa imagem e tá lá. E vou centralizar aqui, ó. Vou aqui no Pictory Size Mode, ó, de clipe, né? Eu vou mudar aqui para, observe, ó, Street. Ou seja, ela se redimensionou. Então salvei. E aí o que acontece, ó? Assim como as colunas do Axis, o controle multipage começa em 0 a sua contagem. Então essa aqui é a 0, essa é a 1, essa é a 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu quero ser redirecionado para a tela 6, independente de quem logar no sistema. Então vamos lá, ó. Voltando aqui, ó. Então depois que acabou essa estrutura, eu posso vir aqui, ó, mi.multipage1.value igual a 6. E vou salvar o que fizemos até aqui. E vamos logar aqui com outra pessoa. Ó. Só para que você veja. Ó. Independente do usuário, ele sempre vai vir para aquela tela. Ó. Por exemplo, vamos logar aqui com RI. A senha dele é 4567. Então vamos lá. Ó.
4567. Cliquei em login. Usuário encontrado, Ricardo Souza, seja bem-vindo, um ok. Ele só tem acesso a produtos e a vendedores e já veio aqui para a tela inicial. Ó. Eu só deixei aqui o cabeçalho visível só para que você veja por questões didáticas, né? Mas claro que isso aqui fica oculto, ó. Então ele veio para a tela inicial. Se eu vier aqui, ó, e logar com o Nel, a senha dele é 123. Observe que o Nel não, ele vai ter acesso a tudo isso aqui que está oculto, ó. Algumas dá um ok e tá lá, ó, foi redirecionado para a tela inicial e tá lá tudo habilitado para ele, ó. E eu posso fazer uma coisa legal que eu tenho certeza que você deve estar comentando aí, ó, deve estar perguntando. E se eu quisesse que aparecesse aqui o nome da pessoa que logou, né? Então, como é que eu poderia fazer isso? Ó, exibir, vamos lá, exibir caixa de ferramentas. Vou utilizar aqui um rótulo. Vou colocar aqui, ó. Nesse rótulo, eu vou tirar essa cor de fundo, ó, opaque para transparente no back style dele, ó. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte. Vou dar aqui um negrito. Vou aumentar para 16. E vou renomear aqui, ó, LBL logado. Vai ser o nome aqui dessa label. Ó, LBL logado. Então, o que é que eu quero que ela receba? Então, vamos aqui, ó, na tela de login. Duplo clique aqui. E aqui, ó. Ponto object. Igual. Como é que eu faço? Ó? Eu vou utilizar a nossa variável consulta. Por que que eu passo esse 1 entre parênteses? Ó? Esse 1 é referente a isso daqui, ó. Lembrando, de novo, ó, desculpa se eu estivesse sendo cansativo falando isso, ó. Essa é a 0. E essa é a 1, ó. Então eu quero retornar o nome da pessoa que logou. E claro, eu vou saber o nome da pessoa que logou através que ela passou o login e a senha lá naqueles campos, né, de login e senha. Então aqui vai retornar a informação dessa coluna, ó, de acordo com o login e senha que ela passou no sistema. Então essa é a 0, essa é a 1. Então por isso que eu passei lá consulta entre parênteses número 1. E aí eu concateno. Para não acumular essa informação com aqui, eu vou passar entre parênteses. Entre aspas, eu vou dar um espaçamento para não juntar tudo. Por exemplo, ó, vai lá aparecer Nel Robson, seja bem-vindo, né? Alguma coisa assim, ó. Seja bem-vindo. Aí você coloca o texto que você bem entendeu. Apenas aqui a ideia é passar uma lógica para você adaptar o seu sistema. Ó. Nel 123, vou dar aqui o login, ok? E tá lá, ó. Nel Robson, seja bem-vindo. Aqui não tá mostrando todo o texto, porque obviamente, provavelmente aqui eu tenho que aumentar um pouquinho, ó. Rapidamente, ó. Nel 123, dou um login. E tá lá, ó. Nel Robson, seja bem-vindo, ó. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu gostaria muito que você comentasse aqui pra mim, até porque eu posso dar continuidade a esse projeto. Tem dado muito trabalho. Eu tenho estudado muito para fazer esse projeto, né? E para que eu possa saber que se realmente você tá gostando, eu sei através dos seus likes, né? E se através dos seus comentários. Então peço encarecidamente que você dê o seu like no vídeo se realmente você gostou do conteúdo. Se você não gostou, você também pode comentar aqui pra mim. Críticas construtivas são sempre bem-vindas, certo? Então você pode comentar aqui. E claro, se você gostou, comenta no vídeo. É importante para mim o seu comentário para que eu possa avançar dentro desse projeto e para que eu possa trazer mais aulas referentes a esse projeto. Comenta e deixa o seu like. E se você ainda não for inscrito, se inscreva agora. E se já for inscrito e conhece alguém que tem interesse também em aprender e criar sistemas utilizando o Excel, com o banco de dados Access, utilizando não somente o VBA como a linguagem SQL que a gente está utilizando, recomendo os nossos vídeos para essa pessoa. Traga seu amigo que também quer aprender Excel para o nosso canal. E aguardo para o nosso próximo vídeo. Convido a você a estar se inscrevendo no canal William Oliveira, aonde você também vai aprender o VBA, o Excel, Power BI, Access e o Word. Eu e o William voltaremos a gravar vídeos juntos e assim você não perde nenhum conteúdo gratuito, tanto do meu canal como do canal William Oliveira. E para se inscrever é super fácil, ó. Basta clicar nesse botãozinho inscrever-se, ó. Acabei de me inscrever e vou ativar as notificações. Pronto, agora eu vou receber todas as postagens novas que o William fizer. E você também vai receber se você também se inscrever.